Prezados amigos, prezados irmãos, prezados companheiros de Ideal Espírita, nosso cordial bom dia nesta manhã ligeiramente fria aqui de Curitiba. Mas é uma satisfação muito grande podermos estar nesses momentos, podendo falar, reflexionar, compartilhar algumas ideias trazidas do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Para tanto, nós vamos dar início à nossa prece inicial. Onde vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai Maior, esse Deus de infinita bondade e misericórdia, que permite que estejamos nesse momento, tendo essa possibilidade maravilhosa de fazermos algumas reflexões acerca das lições do nosso querido e amigo Jesus, Mestre de todas as horas, que vem nos consolar e nos amparar. Que nesses momentos de grandes dificuldades para todo esse planeta, possamos ter alguns minutos de harmonia interior, de paz, para que possamos iniciar o nosso dia de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada e também mais alegre, mais agradável, mais feliz. Que os amigos da espiritualidade possam nos amparar a todos e que nesse momento possamos ter a possibilidade de compartilhar as nossas ideias, as nossas reflexões, pontuando exatamente aquilo a que nos propusemos. Que todos os nossos corações estejam entrelaçados e receptivos a essas energias de amorosidade que certamente vibram em torno de cada um de nós. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós neste momento. Que assim seja. Bem, meus queridos, então dando início às nossas apresentações, às nossas reflexões, antes disso nós gostaríamos de nos apresentarmos, né? Para aqueles que não me conhecem, nós fazemos parte da Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz e estamos a convite da URI nesse momento, trazendo esse tema para nossas reflexões que achamos muito importante nos dias atuais, de tantas dificuldades, tantas turbulências, tantas pessoas passando por momentos difíceis, muitas vezes tendo atitudes que nós não consideraríamos assim nos preceitos do Evangelho de Jesus. Então, nos buscamos, neste capítulo 8, a parte mais propriamente dita dos itens 1 a 4, esse tema simplicidade e pureza de coração. Então, antes disso, nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre qual seria o maior símbolo de pureza que nós temos diante de nós. Qual seria esse símbolo que todos nós sempre temos como pureza e como simplicidade? Nada mais seria do que um bebê, uma criança. Isso, para nós, significa a pureza, o simples. Porém, antes de continuarmos as nossas reflexões, a nossa conversa, nós vamos ouvir essa música, que vai se iniciar logo mais,
feita em homenagem a um dos maiores símbolos que tivemos perto e muito próximos de nós. Símbolo de simplicidade, de pureza de coração. E praticamente quase todos nós conhecemos, né? Se não pessoalmente, né? Pelo menos através de literaturas, de vídeos, de livros psicografados, a fim de que nós possamos nos envolver com esse assunto através da nossa sensibilização por essa música, possibilitando uma reflexão maior sobre o tema. E é o nosso querido e amado Chico Xavier. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Lindo, né, gente? Não tem como não se emocionar, não tem como a gente não abrir os nossos corações diante de uma figura tão
maravilhosa, tão simples, tão pura de coração, como o nosso querido Chico. Então, dando continuidade agora ao nosso tema, simplicidade e pureza de coração, certamente nós teríamos muitos outros representantes dessas virtudes. Nós trouxemos através do Chico, mas temos muitos outros, né? Que estão aí simbolizados nessas figuras. Mas nesse momento, a nossa proposta hoje seria o quê? Resgatar a pureza de coração que habita em cada um de nós. Todos nós temos dentro de nós essa pureza. Às vezes está mais guardadinha, às vezes está mais aberta, mais à superfície, muitas vezes nas profundezas do nosso coração. Temos que resgatar aquela simplicidade e pureza que está lá no fundo e que nós precisamos retomar para as nossas vidas, para que tenhamos uma vida mais tranquila, mais alegre, mais solta, mais leve, né? E possamos nos aproximar gradativamente desses mestres que estiveram na Terra, espalhando amor entre as pessoas e que desejam, certamente, que todos nós sigamos esse mesmo caminho. Todos nós sigamos, através dos exemplos e das lições, do nosso querido e amigo e amado Mestre Jesus. Lembrando sempre que todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai maior. Deus, que é a consciência cósmica do universo, né? Que constituiu todo o universo e que nos criou simples e ignorante, para que nós crescêssemos através dos nossos esforços, do nosso burilamento, da nossa busca constante, na nossa melhoria, né? Para que nós, através dos tempos, começássemos a trilhar o nosso caminho com o objetivo de um dia alcançarmos a perfeição. Então, veja, todos nós, considerando todo esse universo, estamos mergulhados nesse oceano de energia cósmica, de energia divina. Né? Como diz André Luiz, como se fôssemos um peixe no oceano, nós estamos mergulhados num oceano de bondade. Então, quando Mateus, numa passagem de Jesus, fala, e depois com Marcos também, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E na sequência, trazendo uma fala de Jesus, quando os seus discípulos lhe apresentaram algumas crianças, né, a fim de que ele as tocasse, né? Na verdade, aliás, o povo, né, as pessoas que estavam em torno de Jesus, naquela multidão, traziam algumas crianças para Jesus. E as crianças, logicamente, sempre causam aquele burburinho, aquele tumulto, porque é pela simplicidade, pela alegria, né, correndo e tudo. E os seus discípulos estavam querendo afastar essas crianças, até com umas palavras mais ásperas, né? Porque como se elas estivessem ali incomodando. Jesus, vendo isso, ele se zangou com seus discípulos e disse a eles: deixai que venham a mim as criancinhas, né? Pois que deles é o reino dos céus. E também para aqueles que se assemelham a elas, certo? Aquelas pessoas que se assemelham às crianças também terão o reino dos céus. E dele diz lá: em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino dos céus. Né? Então, veja, voltando ali, nós vimos que Jesus se refere àqueles que se assemelham à pureza de uma criança, que ela é simples e humilde de coração. Né? Não manifestam nenhuma tendência para o mal. As experiências de vidas passadas desses espíritos que estão no corpo de criança ainda estão adormecidos. Por isso, o espírito num corpo infantil é muito dócil. A criança está há muito pouco tempo reencarnada, enquanto nós já avançamos bastante na nossa vida, nesse processo reencarnatório nosso neste momento. Né? Verdade, né? Correto? Então, a criança está mais próxima do plano espiritual. Então, ela detém essa pureza naturalmente, por quê? Porque todo aquele contexto do espírito ainda está adormecido. Então, a criança está aberta ao aprendizado. E como símbolo da inocência, da humildade, da simplicidade, elas precisam de cuidados especiais.
também pela sua fraqueza corporal, logicamente, né? Facilitando as modificações constantes que vão sendo exercidas sobre elas e, logicamente, conduzindo-as em ações do bem. Então, as crianças, elas têm essa simplicidade, elas não dão demonstrações a nós de egoísmo nem de orgulho. Por isso que Jesus disse que só assim poderão entrar no reino dos céus, que é o lugar destinado àqueles que foram bons, que viveram de acordo com as leis divinas. Esse é o verdadeiro paraíso que é colocado lá na Bíblia anteriormente, né? Para todos nós, em busca desse paraíso também. Por quê? Porque o reino dos céus é o reino feito para aqueles que seguem as lições do Mestre Jesus. E nesse momento, Jesus faz o quê? Ele toma a criança como um símbolo de pureza, como ele já houvera feito em outras passagens, né? Principalmente com o símbolo de humildade. Então, a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Por quê? Porque ela exclui toda a ideia de egoísmo, toda a ideia de orgulho. Então, se nós pegarmos o significado original da palavra pureza, né, nós vamos ver que ela não tem o significado de imaculado como tem hoje. Né? Na cultura semita lá atrás, dos hebreus, dos árabes, né, dos assírios, ela correspondia à ideia de uma semi-mistura, em que não havia uma divisão, não havia uma alteração. Né? Como, por exemplo, se pegarmos um ouro puro, né? Ele é puro, não tem liga alguma, não tem qualquer nada a mais. O ar puro, né, não tem a poluição das cidades. O vinho puro não teria mistura com outros líquidos. O coração puro, por similaridade, seria uma consciência sem divisão. A vontade de não dividir o nosso coração entre movimentos diferentes entre si. Né? Então, estaria mais focado na parte da pureza, certo? Lá na questão 379, Kardec coloca que todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos, sejam virtudes, sejam... Né? Ele pergunta lá por que o espírito de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto, né? E os espíritos respondem que ele pode ser mais se não progrediu, né? Se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ela age de acordo com o instrumento com a ajuda do qual pode se manifestar. Né? Então, veja, todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos, sejam virtudes, sejam vícios, todos os nossos aprendizados, eles contemplam em nós, a partir de nossa trajetória de passado, e à medida que nós vamos crescendo, essas qualidades, esses defeitos vão se manifestando. De acordo com isso, nós podemos falar de uma hereditariedade espiritual. Nós somos descendentes de nós mesmos. Hoje, nós somos o resultado das inúmeras reencarnações vivenciadas por nós ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Então, vejam, voltando à infância, as crianças são seres que Deus manda para novas existências. Nós não conhecemos o que a inocência das crianças esconde, né? Certo? Para que os espíritos não possam mostrar excessiva severidade, eles recebem todo esse aspecto de inocência. Muitas vezes essa inocência não constitui o que realmente eles eram antes, mas sim a imagem do que deveriam ser, e não o que são. Né? Então, todas aquelas tendências negativas que todos nós temos, na época infantil, elas são cobertas pelo esquecimento do passado. Né? Por isso que dizemos que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, porque ele está sem aquela consciência do que ele realmente é. Né? Ele permanece numa espécie de sono. Né? Porque se acontecesse realmente de ele se mostrar quem realmente ele seria, quem realmente ele é, lógico, aquele amor que os pais têm até poderia se enfraquecer diante de um caráter mais áspero, mais intratável daquele espírito encarnado. Né? Então, a gente tem aquele espírito que nós temos em nosso lar, como um filho, nós recebemos com muito amor, com muito carinho, e nós não sabemos quem realmente ele é. Né? E depois, com o passar do tempo, logicamente,
essas tendências vão aflorando. Né? E daí, lá na época da adolescência, já começa a surgir aquele caráter real, individual. E aí, justamente nessa fase, ocorrem todas essas mudanças de comportamento das crianças, né? Já na parte da adolescência. Então, eles começam a ter esses conflitos entre o que eles estão sendo, o que eles são realmente, e aquilo que está se tentando moldar naquele filho. Né? Então, veja, por isso que nós devemos educar os nossos filhos desde o berço e começar a conversar com eles desde lá os 4 anos, sem esperar lá pelos 12, 13 anos. Né? Porque naquele período em que as suas faculdades ainda estão latentes, é o período mais importante. Eles estão como as esponjinhas, recebendo aquele aprendizado todo nosso, né? Então, as ideias começam a se desenvolver a partir do momento em que seu corpo vai se desenvolvendo. Né? E daí tudo o que ele vai recebendo de informações, essas impressões, ele vai tendo uma acessibilidade muito maior. E poderá modificar aqui alguma natureza sua e fazê-lo progredir, fazendo chegar uma fase mais adulta com uma pureza maior, uma simplicidade maior, com um caráter mais moldado de acordo com o caminho que Jesus nos colocou, né? Então, é por isso que dizem que a melhor idade para educar e auxiliar as crianças seria até os 7 anos, quando ele está mais suscetível às mudanças, né? E por isso nós temos que coibir algumas brincadeiras, alguns estímulos, seja de mídia, seja de locais, que poderão influenciar na moldagem deste novo ser. Né? Então, o espírito ele vem para se melhorar, e aquela fraqueza da pouca idade que ele tem dá essa flexibilização maior para que ele seja mais acessível aos conselhos dos pais, que tem aquela missão sagrada, né? Já previamente combinada no planejamento espiritual, para reformar esse espírito, para dar um molde novo nas suas imperfeições e procurar moldá-lo de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, os ensinamentos do amor, de uma vida pautada na ética e na moral, né? Uma vida correta, buscando sempre refrear um pouco o egoísmo e o orgulho e trazendo um caráter de mais humildade, de mais companheirismo, de maior caridade, de maior amor ao próximo. Certo? Então, vejam, se nós pensarmos, vamos colocar lá na frente, que tudo aquilo que nós ensinarmos a uma criança vai ficar guardado na sua mente, vai ser arquivado na sua memória espiritual, juntamente com tudo aquilo que ela traz, resultante de suas múltiplas encarnações, conforme nós já falamos anteriormente, que nós somos descendentes de nós mesmos, nós somos o resultado daquilo que nós realizamos ontem, e também somos o somatório dos conhecimentos adquiridos ao longo de nossa existência espiritual. Hoje nós somos o nosso melhor modelo de nós mesmos, né? Mais aperfeiçoado. Nós fomos somando conhecimentos, experiências positivas e negativas, aprendizados, e fomos, ao longo de nossa caminhada espiritual, nos modificando e nos melhorando. E as crianças também seguem também o mesmo caminho nesse processo reencarnatório. Então, é por isso que nós devemos ensinar às crianças as coisas belas da vida. Ensinar que o bem é o maior tesouro que se pode ter, tendo em vista, né, que nós não sabemos o que essa criança traz consigo. Então, trazermos coisas mais lindas, mais maravilhosas, né? Vamos colocando todos os dias algumas gotinhas de uma água limpa e cristalina, né? Percebendo que com o passar dos anos, essa água, se por acaso ela for escura, ela vai gradativamente ficando mais clara. É resultado da modificação provocada pela água cristalina, pelos novos ensinamentos de melhoria. Então, dessa forma, nós estaremos contribuindo para a melhoria espiritual desse ser que foi colocado em nossos lares para que nós auxiliemos na sua jornada terrena. Para quando chegar o momento de suas vidas em que não mais estaremos ao lado deles, seja porque eles já terão batido as asas, né, e ido buscar novas
novas uniões, novos lares, novas convivências, ou seja, porque o nosso processo reencarnatório já chegou ao fim, nós podemos ter a certeza que já plantamos uma sementinha naqueles corações. E ela vai germinar e trazer bons frutos, né? Então é importante que nós trazemos isso para o tema de hoje, de simplicidade e pureza de coração, né? Para que nós possamos também pensar que nós podemos exercer esse auxílio não só com os nossos filhos, mas também com todos aqueles seres que aparecem em nosso caminho, que aparecem em nosso processo reencarnatório. E também não só com as crianças, né? Nós podemos trabalhar essa busca pelo auxílio com todos os nossos irmãos, no nosso dia a dia, tratando sempre de uma forma respeitosa cada um que cruza o nosso caminho. Seja esses irmãos também racionais ou irracionais, né? Porque os irracionais, os animais que estão à nossa volta, claro, né? Eles estão conosco para nos auxiliarem de alguma forma na nossa caminhada, na nossa jornada terrena. Então nós temos o dever também de zelar por eles, cultivando diariamente o sentimento de caridade, de carinho, do amor incondicional, sempre tudo com simplicidade e pureza de coração, né? E hoje nós vemos que muito já se progrediu nesse aspecto, né? O ser humano hoje já tem uma tratativa diferente, já uns com os outros. Se a gente pegar lá da Idade Média para cá, né, muita coisa já mudou, muita coisa já evoluiu, né? Os tratamentos entre as pessoas já são diferentes, embora a gente saiba que ainda existem muitas dificuldades, né? E também em relação aos animais, né, as plantas, todos como seres de Deus, como seres da criação, que estão aí como nós, em processo evolutivo, também devem ser tratados com amor, carinho, respeito, assim como todo o nosso planeta, simplicidade e pureza de coração. E quando nós falamos em simplicidade e pureza de coração, nós temos que nos referir sempre à figura de Francisco de Assis, que deixou para trás sua vida material para se dedicar às coisas do espírito, exercendo a simplicidade e a pureza de coração até o seu último instante nesse planeta. Veja, para as crianças não importa o valor real das coisas, o valor monetário, o que importa é o significado dessas coisas, o que elas podem aproveitar das coisas, dos momentos, das relações. Isso é que importa para elas. Continuando a falar de simplicidade, não são as coisas materiais que têm esse valor maior de simplicidade para nós, mas sim o quê? As coisas simples. É nelas que residem as maiores alegrias. Os momentos felizes, eles podem ser simples, como, por exemplo, observar a natureza, né? O nascer do sol, o pôr do sol, né? Vamos ver agora um videozinho rápido sobre a beleza da natureza para nós continuarmos as nossas reflexões. Holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. Said it's too late to apologize. It's too late. Take another chance, take a fall, take a shot for you.
meant to be, it's nothing new. Yeah, I loved you with the fire red, and I was turning blue. And you say sorry like the angel heaven let me think was you, but I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. Said it's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. Said it's too late to apologize. It's too late. Said it's too late to apologize. It's too late. Said it's too late to apologize. It's too late. Holding on your rope got me 2 feet off the ground. Veja que coisa linda, né? Vejam como tudo aquilo que Deus criou desse nosso planeta é belo. A simplicidade das coisas, mas ao mesmo tempo uma complexidade, uma diversidade desses seres da criação, uma perfeição incrível, né? Então veja, nós ainda não conseguimos ainda no nosso dia a dia contemplar essa beleza como realmente ela é. A gente meio que convive ali em tudo aquilo sem reparar em detalhes de tudo isso, né? O sol, a chuva, o calor, o frio, as plantas, os pássaros, os animais, né? Em geral, todos esses animais maravilhosos que nós vimos nesse vídeo, o mar, as nuvens, o vento, que tantas modificações promove também pela movimentação do ar, né? Tudo isso faz parte dessa natureza maravilhosa, das coisas simples e puras que existem no nosso entorno. E é tão interessante tudo isso que o próprio Fernando Pessoa, ele tem um poema, né, de Contemplar o Vento, e ele diz essa frase assim, ó: às vezes ouço o vento passar, às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido, né? Pela simplicidade disso, né? Isso é uma simplicidade. Então, vejo, contemplar a natureza, admirar o nascer do sol, admirar o pôr do sol, os pássaros cantando, batendo suas asas, observar o mar com suas ondas deslizando sobre a areia. Isso é profundamente gratificante para o nosso íntimo, nos trazendo para momentos de contemplação dessa grandiosidade de Deus. E vocês vejam, tudo isso não custa nada. Monetariamente não existe um valor disso. Esses momentos de felicidade, que são alicerçados na paz e na harmonia da natureza, não nos custam nada. E nos permite momentos de reflexão sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes diante da vida, sobre as coisas que fazemos no nosso dia a dia, de forma simples, de forma harmoniosa. A simplicidade da vida está quando a gente consegue romper com aquelas coisas que nos ocupam e a gente acha que tem valor. Mas muitas vezes não tem aquele valor que nós achamos que tem. Porque as verdadeiras coisas, os verdadeiros valores, as verdadeiras coisas valorosas não custam absolutamente nada. O valor maior de tudo não está agregado à parte material monetária. Então, nós temos assim que buscar no nosso dia a dia deixar de correr atrás somente das coisas materiais. Deixar de correr atrás somente de coisas que estão vinculadas ao planeta Terra e não trazem para nós nada de elevação.
porque senão nós vamos estar gastando a maior parte do tempo com isso. E nós não podemos fazer isso, né? Nós temos que começar a observar o mundo à nossa volta, né? Observar que a vida vai passando. E a vida vai passando, quer a gente queira ou não. Essa continuidade, os momentos, os minutos, as horas, os dias, semanas, anos, enfim, vão passando, quer nós queiramos ou não. E o momento que ele passa, ele não volta mais. Aquele momento, aquele minuto atrás que nós estávamos conversando no início, não volta mais. Já passou. Lógico, aqui está gravado, né? A gente pode rever isso aqui novamente, né? Vai ficar gravado. Mas, assim, as nossas atitudes normais no nosso dia a dia, aquele momento não volta mais. Quer a gente tenha participado ou não de determinados momentos da vida, a vida vai continuar o seu caminho, vai passar. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos que prestar muita atenção nisso, sobre o que nós estamos fazendo diante da vida, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Né? Porque as coisas que nós devemos fazer e vamos deixando para frente, né? Vamos adiando, mas a vida vai passando, certo? Então, o que nós estamos fazendo quando nos acordamos pela manhã, quando nós abrimos a janela e vemos aquele sol maravilhoso? Qual é a nossa atitude num momento como esse? Será que nós agradecemos já por esse dia maravilhoso, por nós termos acordado do nosso sono corporal, do nosso sono físico, por nós estarmos em um novo dia, com uma nova página para nós escrevermos diante da vida, do nosso processo reencarnatório? Qual é a nossa atitude? Quando a lua despontar no horizonte, abrindo aquela noite, iluminando os céus, o que nós fazemos? Será que nós contemplamos a beleza da vida? Será que nós buscamos esses momentos de simplicidade, de intercâmbio com a natureza? Tudo isso é muito importante no nosso dia a dia, trazer essas coisas simples para dentro dos nossos corações. É por isso que Jesus disse que bem-aventurados aqueles que são simples e puros de coração. Comparando com as crianças, né? Quando ele diz, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Porque elas ainda não têm despertado os sentimentos de orgulho e egoísmo. Elas valorizam mais as coisas simples, independente da matéria. Então, vejam, as criancinhas, sendo o espírito encarnado nos primeiros anos de vida, é o símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das vidas anteriores estarem escondidas, quando o espírito é revestido da roupagem da inocência. Somente um espírito que já tem atingido a perfeição, ele poderia ser adulto, o modelo da verdadeira pureza, tal qual Jesus, o nosso modelo e guia. E por isso, para nós, Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza. Então, veja, quando Jesus convocou todos nós para nos aproximarmos dele como crianças, com espontaneidade, com alegria, com simplicidade, com confiança, porque uma criança confia em quem a educa, as crianças confiam nos seus pais, têm a segurança. Então, Jesus quer que nós o sigamos tal qual uma criança segue os exemplos de seus pais, confiando sempre e procurando se assemelhar a eles. As crianças não procuram nos pais o seu exemplo, o seu modelo, agir conforme os pais agem. Não é verdade? Nós somos exemplos para os filhos. Então, Jesus quer que nós nos espelhemos nele, busquemos esse caminho. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós confiamos no nosso Mestre Jesus como deveríamos? Será que nós estamos procurando seguir o seu exemplo? Ficam aí essas reflexões para cada um de nós. Será que nós estamos vivendo de uma forma simples? Buscando as coisas verdadeiras, as coisas do sentimento, do espírito, as coisas da imortal, da verdadeira vida? Ou será que nós estamos valorizando em demasia as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais? Deixando de lado a simplicidade, a pureza de coração. O que nós estamos fazendo?
Lógico, as coisas materiais são muito importantes, nós todos sabemos disso, porque nós estamos encarnados em um mundo material, necessitamos da matéria, e a própria matéria está aí para nos convidar a reflexionar acerca da sua importância. Mas nós temos que pensar que nós, como seres espirituais vivendo uma vida material, né, nós temos que dar valor maior às coisas espirituais e tratar as coisas materiais como elas sendo necessárias ao nosso processo reencarnatório, mas não fazermos dela o nosso objetivo de vida, certo? Não fazermos dela o nosso objetivo de vida. Então, veja, ser puro de coração seríamos nós nos despirmos de nossas mazelas, né? A quais levam-nos a constantes erros, inclusive a doenças do corpo, da alma, por causa do egoísmo e do orgulho. E a gente sabe que nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, a gente sabe o quão importante é trabalharmos os nossos sentimentos, né? Deixarmos os nossos sentimentos mais densos, mais terra-terra, o egoísmo, o orgulho, de começarmos a deixar de lado e procurarmos valorizar as coisas espirituais, a caridade, o amor ao próximo, né? Trabalhando a humildade, né? Por quê? Porque esse apego excessivo às coisas materiais traz impurezas para os nossos corações, porque cria uma dificuldade em nós procurarmos valorizar as coisas espirituais, né? Então nós temos que pensar em nos modificarmos, trocarmos os vícios pelas virtudes, para podermos entrar nesse caminho pregado por Jesus. Somente acreditarmos em Deus, né, crer na imortalidade da alma, crer na evolução, na reencarnação, somente isso não é suficiente para ser puro de coração. Nós temos que trabalharmos por inteiro, né? Limpar essas sujidades da alma que todos nós temos. Ter a vontade, né? Porque a vontade é que vai nos impulsionar a buscar uma situação melhor, para mudarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações e, principalmente, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, certo? Nós temos que buscar essas modificações para que nós possamos trabalhar muito mais tudo isso dentro de nós, buscarmos essa nossa melhoria, né? Bezerra de Menezes está aqui para nos trazer, através dessa imagem dele, fazer nos recordar da sua vida, em que ele valorizou as coisas espirituais e não as materiais. Logicamente, até causando um certo desconforto na família, né, pelo desapego excessivo às coisas da matéria. Mas o seu amor incondicional ao próximo é um exemplo de vida para cada um de nós, né? Mesmo que nós não tenhamos as condições de ter uma vida pautada da maneira como o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, mas é um exemplo que nós temos que nos espelhar, que está mais próximo de nós, né? Assim como temos Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, Chico Xavier, né? Então, veja, agora, para nós trabalharmos gradativamente dentro de nós, não precisamos também chegar em cada um desses exemplos. Basta que nós peguemos o Evangelho de Jesus e ali interiorizemos essas lições do Mestre dentro de nós, né? Para irmos mudando o nosso pensamento. Primeiro o sentimento e depois o pensamento, né? O sentimento é a forma aonde se molda o nosso pensamento. Então, para que o mundo comece a mudar, para que essa fase de regeneração comece a correr mais rapidamente e mudemos e saímos dessa situação de dificuldade, temos que nos modificar. Porque se o homem parasse de cometer até a maldade por pensamento, isso próprio já iria mudar muita coisa para melhor. Porque a mudança de pensamento, ela já traz uma energia ao nosso entorno muito melhor, e para dentro e para fora de cada um de nós. Então, nós temos que começar a mudar tudo isso
para começarmos a eliminar essas imperfeições que temos dentro de cada um de nós. Todos nós temos que buscar esse caminho. Não temos outra alternativa senão essa melhoria íntima, né? E para buscarmos eliminar essas imperfeições da alma, nós temos que destruir os vícios, os defeitos e tudo aquilo que é necessário para que possamos fazer essas mudanças, né? Você veja, o Emmanuel ele traz lá para nós, o pensamento é energia irradiante, ele irradia, né? Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-nos para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetamos nossos pensamentos. Alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então veja, o que faz diferença em nossas vidas são os nossos pensamentos, daí os nossos gestos, as nossas atitudes diante dos fatos da vida, né? O que nós fazemos para o nosso próximo, para os irmãos que estão junto a nós, né? Como dizia o nosso querido Chico Xavier, na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. É certo? Então, vejam, nós precisamos deixar de lamentar aquilo que nós já fizemos anteriormente, que através de equívocos, de erros cometidos. Deixe para trás, avancemos. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo deixando essa mudança para amanhã. A mudança é hoje. Nós somos os trabalhadores de última hora, como diz lá no Evangelho, né? Devemos tomar a charrua e avançar. Essa mudança de atitude diante da vida, das nossas atitudes, dos nossos atos, pensamentos, tem que ser urgente. O passado, como o nome diz, já passou. O que nós fizemos para trás, passou. Não volta mais. Nós não conseguiremos mais modificar aquilo. E pensarmos lá no futuro, o futuro ainda não chegou. Ah, mas quando a pandemia acabar? Quando a situação melhorar? Quando eu estiver melhor? O futuro não chegou. O futuro depende do que nós fazemos hoje, dos nossos atos deste momento. Que é isso que está ao nosso alcance hoje, o presente, o dia de hoje. Então, não podemos deixar para amanhã, temos que fazer hoje. Nós não nos recordamos do nosso planejamento reencarnatório. Nós não sabemos aquilo que nós planejamos para a nossa vida, o tempo de vida. Nós não sabemos quando será o nosso último dia nessa encarnação. Quantas e quantas pessoas que, inclusive, nós conhecemos, ou tivemos aquele prazer de conhecer, entes queridos, pessoas amigas, que, devido à pandemia, se despediram dessa vida rapidamente. Quem de nós sabe o nosso dia? Ninguém imagina, ninguém sabe. Nós não temos, com raras exceções, né, nós não temos essa recordação. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos disso todos os dias de nossa vida, ao contemplarmos o sol, a chuva, os animais, as plantas, a lua, as estrelas, buscando na natureza o incentivo maior para fazermos os nossos dias daqui por diante serem repletos de atitudes de simplicidade e de pureza, né? Onde o perdão, a caridade, o amor ao próximo possam ser vivenciados e tratados por nós como necessidade urgente de transformação íntima e de cooperação na transformação do nosso mundo em um mundo melhor, em que o mundo de regeneração, que já foi anunciado por Jesus e que está começando a mudança, ele se faça breve, né? Que possamos adiantar dentro de nós esse mundo de regeneração, né? Nós que somos artífices do nosso futuro, através da modificação dos nossos sentimentos, que nós possamos promover essa nossa transformação e o nosso crescimento íntimo, para nós sermos coabitantes dessa nova era, desse novo mundo de regeneração, né? Participando daquele banquete espiritual colocado pelo Mestre Jesus, neste novo mundo,
que certamente será um mundo de paz e de harmonia entre todos. Ao invés de ficarmos na nossa escuridão, ao invés de valorizarmos as coisas tristes, negativas, às vezes densas, que nós trazemos dentro de nós, nossas tristezas, busquemos mudar, busquemos jogar luz nos momentos sombrios que aparecem para nós. Então, ao invés dessa escuridão, optemos pela luz interior, essa luz que trará uma claridade extra ao nosso entorno, à nossa vida, ao nosso caminhar nesse processo reencarnatório, e que possamos, através da simplicidade, da pureza de coração, auxiliarmos na transformação que ora se faz urgente, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Transformação essa que ocorrerá quando todos nós, uma grande maioria de nós, encarnados nesse planeta, estivermos com esta luz interior, estivermos nos modificado e possamos, quiçá, estar novamente reencarnado numa próxima oportunidade neste planeta, já num planeta de mais paz e de mais harmonia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Esperamos que possamos reflexionar em torno dessa passagem de Jesus, que possamos reflexionar nas crianças, em como nós podemos utilizar esses ensinamentos que nós recebemos das crianças diariamente, de simplicidade e de pureza de coração, para irmos nos melhorando cada dia, através das nossas atitudes. Para finalizar a nossa conversa, nossa reflexão, já encerrando, nós vamos buscar, através de uma música maravilhosa, colocarmos nessa apresentação linda que temos aqui, esta música linda, agradecermos ao nosso Pai, Divino Mestre, Jesus, rogando ao alto e permita que sejam envolvidos todos aqueles nossos irmãos, passam pelas dificuldades do momento. Corações endurecidos que possam receber as luzes para clarear o seu interior, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança, fortalecendo a busca pela alegria íntima, pautada em um mundo melhor. E todos nós, aprendizes do Evangelho Rede Vivo, possamos, cientes das nossas responsabilidades, possamos ter a capacidade de dar àqueles que passam por momentos difíceis um abraço, ainda que virtual, uma palavra amiga, um consolo, um carinho, um sentimento de pureza e de simplicidade. Que possamos, como disse Francisco de Assis, levar amor onde houver ódio, levar alegria onde houver tristeza, levar paz onde houver a guerra, levar consolo onde houver dificuldade e tristeza, para que possamos atravessar essas turbulências com galhardia e exitosos no nosso processo reencarnatório. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós. Que assim seja.
Muito obrigado a todos. Que a paz esteja com todos. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado.